Olá, meu nome é Gustavo Dávila e você está no canal O Livro das Profissões. E hoje trouxe um convidado, Bruno Bíscaro. Ele é adestrador e trabalha com a parte de comportamento de cães há 15 anos. Bruno, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tentar contribuir com o máximo de informações aí para vocês. Excelente. Bruno, fala para quem nos acompanha, como foi o início da sua trajetória, né? Você já está há 15 anos nessa área aí também, né? Entendendo um pouco mais sobre a questão comportamental. Se você puder compartilhar com o pessoal, fique à vontade. Então, a minha trajetória começou desde, vamos falar, da infância mesmo, né? Contato com os cães. Desde pequenininho, meu pai já pegou um cachorrinho, minha avó já tinha cachorro, minha família sempre teve. Então, sempre gostei, né, de lidar com os cães, desde pequenininho. O contato nessa área de adestramento, primeiro contato, né, foi uns 16, mais ou menos 16, 17 anos, que tinha um amigo meu que era adestrador, né, aqui de Rio Claro, Felipe Veiga. Sou muito grato a ele. Eu comecei ajudando ele, né, no adestramento. Ele era adestrador e ele me chamava para fazer figuração, né. Para quem não conhece, figuração é a pessoa que toma mordida. É aquele que fica correndo, provocando o cachorro. Ele fazia treinamento de guarda, né, no caso. Então, ele sempre precisava de uma pessoa para estar fazendo esse trabalho de figuração. Então, eu tinha uns 16, 17 anos, hiperativo, muito hiperativo, doido, precisando gastar energia também. Aí ele me chamava e eu ia lá e provocava. E aí eu, tendo esse contato com ele, né, com adestramento de cães, eu comecei a gostar também desse trabalho, né? E, então, logo aos 16, 17 anos, eu já comecei a fazer, ajudando esse meu amigo Felipe Vei, que era adestrador, na K9, aqui de Rio Claro, antiga K9, e eu comecei a ter esse primeiro contato com adestramento de cães, né? Que bacana. É até bom a gente colocar em contexto, né? O Bruno, quando começou lá atrás, eu acho que era até treinamentos mais para animais de guarda, de segurança. Eu acho que o contexto que a gente tem hoje talvez seja um pouco diferente, né? Nós temos hoje aí uma humanização, né, cada vez maior, esses pets nem tanto mais no quintal. Bruno, falando dessa questão realmente, né, dos animais do treinamento de guarda, que até então você iniciou trabalhando, né, junto com seu amigo Felipe. Se a gente for trazer isso para nossa realidade hoje, né, com essa humanização dos pets. Hoje, acho que a grande maioria dos animais, né, pouco ficam no quintal. Hoje os pets estão mais na nossa cama, estão mais próximos. Como que você viu esse processo, dessa transformação, essa mudança que aconteceu, e o que talvez isso tenha mudado a questão comportamental dos animais? Olha, Gustavo, mudou muito. É, Antigamente, eu comecei com 16, 17 anos, e então, assim, naquela época, os cães ficavam muito mais em quintal, né? O pessoal pegava um cachorro e cuidava, gostava do cachorro, lógico, porém ficava muito mais no quintal. Com o decorrer dos anos, assim, cada vez mais os cães foram é, ficando mais perto dos humanos, né? Então, assim, é inevitável a humanização que ocorreu e aumentou muito. E, inclusive, um dos fatos que aumentou muito mais foi na época da pandemia também. As pessoas ficaram muito mais dentro de casa, né, devido à pandemia, e se aproximou mais ainda os cães com os donos. Então, foram, assim, a mudança que tinha antigamente, como eu comecei naquela época, as pessoas tinham uma tendência a pegar cães para cuidar da casa, né? Então, aquele trabalho que era feito, né? Então, a forma de adestramento daquela época para hoje mudou muito, porque tanto mudou o comportamento da forma dos donos lidarem com os cães, quanto os cães lidarem com os humanos, né? Devido ao ambiente mesmo. Bacana. Isso, na verdade, a gente vê muito a questão comportamental. É até algo que você foi procurar um pouco além, né? Eu sei que você também está fazendo graduação aí, faculdade de psicologia. Eu acho que é interessante você até colocar para quem nos acompanha, contextualizar o comportamento humano e o comportamento animal que você, de fato, já tinha essa experiência também, né? Exato. Hoje eu estou cursando psicologia, né? Estou no segundo ano de psicologia. Um dos fatores que fez eu buscar
entender mais, eu entendi um pouquinho de psicologia canina devido ao trabalho, prática, experiência, porém, a pandemia me trouxe uma curiosidade de entender mais ainda, por quê? Essa humanização que antigamente, quando eu comecei, querendo ou não, né, a gente adestrava, veio vários anos, aí, 15 anos trabalhando nessa área, querendo ou não, os cães começaram a ter mais contato com os humanos, né? E isso, os humanos começaram a influenciar muito no comportamento canino. Na pandemia foi uma explosão de mudança de comportamento dos cães. E eu tive essa percepção que, peraí, estava faltando alguma coisa a mais, porque tem certos comportamentos que eu não estava conseguindo, além do adestramento, obter um certo sucesso, né? Porque como a convivência estava cada vez maior, né? A influência da pessoa tá o tempo todo ali no animal. E isso inclusive teve um caso que, além dessa percepção da época da pandemia, teve um caso que foi interessante, que aconteceu lá em Londres, né? Que foi um cachorro que o dono percebeu que o cachorro mancava, né? De uma pata, e o dono procurou vários veterinários, vários médicos para tentar resolver, para saber o que tinha aquele cachorro. E esse caso foi um caso muito interessante, porque nenhum veterinário achou e viu que o cachorro não tinha nada. Porém, o fato interessante foi que o dono mancava. E o cachorro começou a observar o dono mancando, ele começou a copiar aquilo. Então ele começou a mancar, achando que ele tinha que fazer aquele mesmo comportamento. Isso foi um fator muito interessante. Quando eu vi essa matéria, foi onde que eu falei, eu preciso de algo mais. E a gente está em constante evolução, né, Gustavo? Vamos falar assim, eu tô cada caso que eu tinha, que eu adestrava, eu sempre estava buscando entender e aprender mais. E tinha casos que às vezes a gente olha, pô, não estou conseguindo. Como qualquer profissão, a gente, né, às vezes se depara com casos assim que a gente talvez não consiga ter sucesso, né? Não são todos os casos que a gente tem sucesso. E eu querendo sempre buscar saber o porquê que aquele caso não tinha sucesso, eu comecei a observar que, devido também à pandemia, lógico, já antes da pandemia já tinha aumentado esse contato dos cães estarem dentro da casa, mas na pandemia foi a grande mudança, né? As pessoas ficaram muito mais dentro de casa, começaram a ter muito mais contato com esses cães, os cães começaram a copiar extremamente as pessoas em comportamento de ansiedade. Então, eu percebi, foi ali que me deu um start. Falei, eu preciso de algo mais, não tá só o que eu tenho, só da psicologia canina, do que era, a minha experiência que eu tinha antigamente, eu percebi que estava faltando mais, eu entender mais da dinâmica em si, né? Da dinâmica do que? Do ambiente. Porque aquele ambiente que antigamente eu ia lá e modelava, né? Fazia uma modelagem do comportamento canino. E antigamente era o cão muito mais no quintal, era muito mais fácil, relativamente, para um bom adestrador. Porém, a partir do momento que começou a ter uma influência muito maior do tutor em cima do comportamento do animal, eu comecei a perder força, porque, vamos falar, o meu trabalho, geralmente eu vou 2 vezes na semana, né? A não ser quando há casos mais graves, às vezes eu acabo indo 3 vezes. Indo 2, 3 vezes, não estava sendo suficiente em certos casos, né, para mudança de comportamento. E aí, onde eu comecei a investigar dentro do ambiente, eu percebi que certos comportamentos eram totalmente influenciados pela família, né? E isso daí no começo começa a dar choque, porque você começa a fazer um trabalho que não está sendo eficiente às vezes, enquanto não muda a dinâmica do ambiente. Então, para mudar essa dinâmica do ambiente, eu percebi que também eu preciso entender das pessoas, né? Foi isso que é, eu falei, eu senti na necessidade de buscar mais conhecimento da psicologia humana também, porque eu percebi que o meu trabalho
embora eu falava para as pessoas, eu fui muito um adestrador que falava assim, né, para as pessoas, vocês estão humanizando muito, né? E falando, não pode humanizar tanto, eles são animais. Eu falava muito isso. Hoje eu troquei, tá? Hoje eu vejo assim, não tem mais como a gente brigar em falar para o tutor não humanizar, porque eles já estão humanizados. Então, eles estão humanizados. Agora, nós, adestradores, né, a gente tem que correr atrás do que já aconteceu. Não tem mais como eu falar para você, não vai humanizar seu cachorro, porque não, ele é um animal. Não tem como. A gente está projetando muitos comportamentos em cima do nosso animal. Então, muitos comportamentos de estresse do dia a dia, dinâmica da nossa rotina, a gente acaba transferindo certos problemas, mas o animal está ali o tempo todo observando a gente. E essa observação acaba, querendo ou não, modificando o comportamento do cão, influenciando no comportamento do cão. E aí não vai ser um adestrador que às vezes, 2 vezes indo lá, apenas lidando com o animal, que não vai, às vezes não vai ser suficiente para corrigir certo comportamento. Se não houver uma mudança na dinâmica do ambiente. Se o dono não se envolver e entender que a mudança de comportamento dele também vai influenciar nesse animal. Bacana, essa influência que você colocou, né, essa mudança de comportamento, são processos que são realizados. Então você falou que parte é o trabalho do Bruno, a questão comportamental com o animal, parte é desse tutor do comportamento com o animal. Existe aí um percentual aí de colaboração dos três, né, o adestrador, a família, o ambiente e o animal. É mais ou menos assim que você entende hoje aí, esse processo que funciona mesmo. Isso, querendo ou não, é o envolvimento de todos, né? O adestrador hoje a gente tenta o quê? É dar um norte. A gente vai na família, eu vou na família, olha, é isso, isso, isso. É lógico que isso depende muito de prática, experiência, né? Então, assim, tem muitos comportamentos que eu consigo, na hora que eu chego na casa do cliente, eu consigo já identificar o que está ocasionando aquele comportamento. Tanto observando a pessoa, quanto observando o ambiente. Então, eu observo também a casa e já, exemplo, né, o que acontece muito, cachorro que pula demais, né? A pessoa, eu chego na casa, eu já observo a casa e a pessoa, Bruno, eu quero corrigir porque esse cachorro tá pulando muito, fica pulando na gente e tal, e a gente, toda visita que vem, pula, e eu quero corrigir isso. Então, dá um exemplo clássico, né, que acontece muito. O que acontece muitas vezes esse cão? Por que ele pula demais? Será que às vezes tem um portãozinho, o que acontece muito, né? Tem aqueles portãozinhos que o pessoal coloca para dividir um ambiente, né? E o cachorro fica, às vezes, num ambiente ali, que a pessoa quer, embora quer dentro de casa, mas não quer. Então fica dividindo, o cachorro sobe no portãozinho, a pessoa fica falando com o cachorro, agrada o cachorro no alto. Toda a motivação em si do cachorro tá tendo a atenção daquele dono, está motivado baseado aonde? Ele está no alto recebendo atenção e carinho do tutor, né? Então, tudo é que você imagina dentro de uma rotina, né? Que todo dia as pessoas falam com o cachorro sobe na gradinha e fala, ô Totó, bonitinho, vai lá e agrada o Totó. Então ele está no alto, vai lá e recebe atenção de alguma forma. Simples olhar, né? Porque os cães, eles buscam contato, né? Ele, assim como a gente pode falar que a gente é um animal social, os cães, hoje, eu posso dizer assim, com a minha experiência, eles estão no mesmo nível nosso. Eles são animais sociais. Então, eles estão dependendo da socialização, eles querem interagir. Eles querem o tempo todo estar interagindo. E se eles estão no mesmo ambiente, se todo mundo está se socializando, por que eu também não quero, não posso me socializar? Só que é aí que cabe a chave, né? Porque eles vão tentar interagir da maneira que eles instintivamente. Então, eles querem interagir de alguma forma. E às vezes estão separados por um portãozinho. Opa, pera, o pessoal tá tudo na sala lá, eu quero tal. Aí ele sobe no portãozinho, qual que é a primeira maneira de contato que ele tem, que ele consegue de interação? Ô Totó, vai lá e agrada ele no alto, né? Ou fala com ele. Então ele começa a perceber que aquele comportamento, pô, se eu subir, eu ganho atenção. Liberou aquele portãozinho, primeira coisa que ele vai fazer
geralmente é pular para ter atenção. Então o cachorro ele é movido a condicionamento, associa e condiciona. Se ele está num ambiente que influencia muito esse comportamento dele, o tempo todo, ele está o tempo todo sendo, né, jogando informações ali, recebendo várias informações ali que influenciam nesse comportamento, não vai ser 2, 3 vezes, às vezes, que um adestrador vai lá tentar corrigir certo comportamento que vai melhorar. É isso que aí onde é o caminho que antigamente o adestramento não fazia muito isso. A gente condicionava, treinava, ensinava os comandos e pronto, e passava para o tutor e ok. Hoje, devido a essa dinâmica, né, de mudança de ambiente, se eu não ir lá e conhecer e explicar, às vezes tem pessoa que é muito ansiosa e eu percebo, olha, com um jeito, e agora aí eu entro na parte da psicologia que eu preciso estudar psicologia humana, porque eu estou precisando estudar psicologia humana, para quê? Para saber a forma de lidar e como falar também com esse tutor. Porque não basta também só observar e, opa, eu sei o que ele está errando, mas como que eu vou chegar nessa pessoa e falar o que ela está errando? Porque, às vezes, a pessoa pode achar que eu já estou julgando, não, mas isso não tem nada a ver, eu tenho que explicar de uma forma que ela entenda o porquê daquela mudança de dinâmica, porque senão não adianta, senão eu vou adestrar um cão que está o tempo todo na sala lá separado e o pessoal o dia inteiro sendo motivado por aquele comportamento de chamar atenção, ele estando no alto, não vai ser 2, 3 vezes que vai adiantar mudar esse comportamento. Então, querendo ou não, por isso que envolve um trabalho em conjunto. É muito diferente de como era antes, de quando eu comecei. Tá? Antigamente, a gente conseguia ter uma influência muito maior no cão, devido a ele ficar mais no quintal. Agora, não. Se eu não for lá entrar nessa família e olhar essa dinâmica da família e ver aonde e quem está agindo errado, quem está influenciando no tal comportamento a ser corrigido, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, assim, é por isso, e principalmente a pandemia, como eu falei, deu um start que eu falei, meu, eu preciso saber mais pela psicologia humana, né? Porque é uma necessidade que eu estou sentindo de entender mais os humanos para poder aplicar nesse treinamento, né? Que bacana. Você falou dessa leitura que você tem, né, de você entender o condicionamento de um animal, como que é esse ambiente, né, comparado até com o animal antigamente. Então a gente não precisa ter talvez esse pensamento que o animal está mais inteligente. Na verdade, o animal tem mais estímulos que proporcionam a ele participar realmente desse convívio social. É mais ou menos isso que a gente entende daí, né? Olha, Gustavo, eu posso até dizer, posso me arriscar, não é a minha área de veterinária, mas assim, se a gente pensar que antigamente os cães não tinham uma nutrição tão boa quanto estão tendo agora, nesse momento, e querendo ou não, a parte cognitiva a gente se desenvolve tendo uma boa nutrição, envolve isso, é, pode-se dizer que os cães estão aumentando também essa percepção cognitiva deles, né? É, eu acredito que um pouco tem, aí já é um achismo, né? Não tem, acho que, nenhuma pesquisa sobre isso. Por enquanto, até onde eu li, não tem. Mas aí dentro da minha percepção, acredito que possa ter uma mudança, tanto nessa questão da nutrição, que melhorou, né? Os cães hoje estão tá cheio, tem vitamina, tem tudo, né? Querendo ou não, se um tutor pode dar tudo que é vitamina, não. Então pode melhorar muito na nutrição. Melhorando na nutrição, também desenvolve muito mais a parte cognitiva. Então, se pensar que dessa maneira, a gente pode bem arriscar a falar que eles também estão tendo uma percepção, e principalmente convivendo mais. Então, se está melhorando a parte cognitiva com a parte da nutrição, consequentemente, sendo envolvido num ambiente com vários estímulos, ele começa a ter várias percepções ali de aprendizado, que acaba aprendizado aí depende do aprendizado, né? Pode ser um aprendizado para o lado ruim ou para o lado bom, né? Depende tudo do contexto. Excelente. Bom, como toda profissão, vários casos desafiadores. Você tem algum case de sucesso que você possa compartilhar aí, que você falou, esse vai me dar trabalho, mas no fim você conseguiu melhorar realmente e dar uma qualidade de vida melhor para esse animal? Olha, eu tive vários, assim, é difícil, tive vários casos, tanto de sucesso como não sucesso também.
tá? Mas um de sucesso que foi muito interessante foi o do Tonico, foi um cão que ele foi uma ONG que adotou ele, recolheu ele da rua, e eles buscavam várias pessoas que pudessem adotar o Tonico. Só que o Tonico, ele desenvolveu uma ansiedade de separação, porque ele passou por várias casas, lá, como chama? Lar temporário. Lar temporário. Então, assim, o Tonico passou por vários lares temporários, né? E isso fez ele crescer o comportamento de ansiedade de separação. Só que ao mesmo tempo que ele desenvolveu a ansiedade de separação, ele criou uma certa reatividade, uma certa agressividade. Como? Ele não deixava as pessoas, ele associou que toda pessoa ia abandonar ele. E aí, as pessoas queriam sair da casa para ir a algum mercado, alguma coisa assim, ele começou a morder essas pessoas. Porque ele começou a condicionar que, peraí, eu vou ser largado de novo. E, consequentemente, aí a ONG falou, Bruno, ninguém adota ele, porque as pessoas, ele sai de casa e ele tá mordendo, ele tá, e agressivo mesmo, começou a ficar, ele ficou muito agressivo, aumentando, né, essa intensidade de agressividade. E porque ele passou por várias casas, foi aumentando esse comportamento, ninguém podia sair mais da casa, que ele ia lá e mordia a pessoa. Podendo falar tchau, nada, e fechar, ele começou a atacar a pessoa, porque ele não queria ser abandonado. É uma dó, né? Porque na hora que eu percebi esse comportamento, eu falei, não, ele tá com uma ansiedade de separação, não quer ficar sozinho, e foi abandonado por vários, na cabeça dele, todo mundo vai largar ele. E aí eu tive que fazer um adestramento, uma obediência para tirar esse comportamento dele de ansiedade de separação. Foi um caso muito difícil, até que achamos uma pessoa e eu ajudei essa pessoa, falei, não, vamos, eu já estava adestrando pela ONG, e aí houve um interessado, eu falei, não, eu vou continuar e vamos fazer um trabalho junto, mas é um cachorro, expliquei para a pessoa, né, é um cachorro traumatizado, né, e vai precisar muito de uma atenção sua, né, eu vou estar dando apoio, vou estar dando norte, mas assim, é um cachorro especial, que vai ter que precisar de uma atenção especial. E junto com o tutor que gostou muito do cachorro do Tonico, e aí começamos a treinar junto, tudo, e a gente eliminou. E essa pessoa ficou com o Tonico, adotou o Tonico, e o Tonico, a gente transformou a vida dele. Foi um cachorro muito mais feliz. A agressividade a gente tirou totalmente. E então, assim, foi um trabalho em conjunto, porque a ONG também ajudou, a pessoa ajudou. Então, assim, quando tem um trabalho em conjunto, o sucesso eu falo para assim, é 100% geralmente, tá? Porque todo adestramento envolve os envolvidos, né? Vamos pode falar assim, todo mundo tem que estar se envolvendo naquele processo de adestramento. Por quê? Às vezes, o cachorro necessita de certos condicionamentos que seja todo dia ali, né? E se não tiver um condicionamento, um ensinamento aí o adestrador que tem que dar o norte, né? A pessoa tem que estar desenvolvendo aquele trabalho. E aí sim é sucesso, né? Então existem vários casos que eu tive, além dele eu tive outros casos que foram muito interessantes assim nessa parte, cachorro muito traumatizado, mas que esse foi o mais interessante porque envolveu essa ansiedade de separação que dava muita dó, porque o cachorro ele passou por vários lares e desenvolveu uma ansiedade de separação muito grave, além da agressividade, da reatividade. Então a gente tem que fazer um trabalho ali que foi muito bonito, porque a pessoa ficou com ele, hoje a pessoa dorme com ele. Era um cachorro agressivo, que ninguém, às vezes, por mais cuidava, às vezes ele tinha um comportamento reativo. E foi bem legal esse trabalho do Tonico, porque deu muito certo, a pessoa adotou e o Tonico ficou feliz. Que bacana. Falando um pouquinho do Tonico mais aí também, mas para a gente conseguir contextualizar, os animais têm personagem, eles têm, na verdade, uma personalidade, eles têm realmente um perfil. Os animais, talvez, de hoje em dia, não sei se é um público que você também atende, os animais pequenos aí, vamos falar cães até 10 quilos, que é o que a gente também atende mais na clínica também, esse público. Eles têm um perfil de comportamentos
por espécie, ou os estímulos do ambiente é que favorecem mais alguma mudança comportamental, Bruno? Sim, tem a questão do temperamento, né? O temperamento, isso é inato, né? Então, assim, a questão, vamos falar, a genética, né? Então, muitos cães têm a parte genética que acarretam no comportamento. E, então, isso envolve a questão do temperamento do cão. Tem a questão, querendo ou não, ambiental. Então, assim, se um cão já tem uma genética, uma predisposição para ser agressivo ou para ser muito medroso, se ele já tem predisposição genética, que entra a parte temperamental, e o ambiente fortalece essa predisposição, muitas vezes aí tem que ter uma intervenção de um adestrador, porque pode-se dizer assim, tudo que é demais, ou uma parte agressiva, né, muito alta, ou de um medo muito maior, que em decorrência dessa predisposição genética, e isso independente de raça, tá? Eu falo porque assim, sim, tem raças que tem estudos que mostram lá a categoria, o Border Collie, por exemplo, cachorro mais inteligente. Tem essa parte, né? Tem sim, porém, não é uma ciência exata, tá? Eu já peguei, já adestrei cães como o Border Collie, é, que é considerado muito inteligente, porém eu tive dificuldade de ensinar, devido ao seu temperamento, né? A sua carga genética ali que não ajudava tanto, né? Então, independente também de raça, alguns temperamentos é influenciado pela carga genética. Então, isso independente de raças, né? Então, tem essa questão biológica do temperamento genético e tem a questão do ambiente. O ambiente hoje, por isso que a gente volta de novo, né, naquele assunto. Se o ambiente influencia muito no animal, certas predisposições temperamentais vão ser colocadas ali em jogo, né? Então, é aí que o trabalho do adestrador, que a gente tem que vir fazer uma análise, ou como que é, como que era o pai, a mãe, vocês conheceram ou não, como que era entender o contexto daquele cão, para aí sim a gente vê uma estratégia de treinamento, tá? Hoje existem várias formas de treinamento, né, de adestramento de cães, e cada cão, às vezes a gente tem que fazer uma análise para ver qual treinamento é da melhor forma. Então não existe, eu vou falar para você assim, só no positivo, hoje tem muito, né, positivo e negativo, só para o pessoal saber o que é positivo e negativo, né? Adestramento no positivo é muito mais voltado a petisco, às vezes, ou brinquedo, associa com coisas prazerosas. O negativo, no caso, tem uma questão muito ligada à parte punitiva, né? Que é baseada na punição. Existem formas, tá, de lidar. Então, assim, tem cães que a gente sempre prefere fazer um treinamento pelo lado positivo. Isso é fato. É a melhor forma de se treinar um cão, né? É pelo lado do prazer, né? Tentar buscar o prazer do cachorro estar ali aprendendo o comando. É a melhor forma. Porém, existem casos, às vezes, que a gente tem que ter uma firmeza ali no comportamento, porque tem certos comportamentos que só ligado ao positivo em si, às vezes a gente não consegue ter uma eficiência no trabalho. E aí, às vezes, a gente tem que entrar e analisar e ver qual que é a limiar ali que a gente tem que trabalhar daquele cão. Cada cão tem a sua, a gente pode falar limiar, né, de correção, eu costumo dizer isso, né, limiar de correção, mas assim, é como você falou, personalidade. É, que persona liga muito a pessoas, né? Mas assim, a gente pode dizer que o temperamento de cada cão, a gente tem que fazer uma análise para ver onde que a gente trabalha aquele cão, né? Qual que é a limiar daquele cão? Eu consigo ganhar mais com petisco, com bolinha ou não? Ou qual que é a forma que eu vou conseguir ter aquela atenção do cão? Como que eu vou me comunicar com aquele cão, né? De uma forma que eu consiga mostrar para ele isso está errado, isso está certo. Então,
tudo se baseia aqui no contexto. Não existe uma fórmula que eu vou falar para você assim, Gustavo, qual que é o melhor método de adestramento? Eu não considero que tem um melhor método de adestramento. Por quê? Tudo se baseia no contexto de cada cachorro. Tem cães que respondem de uma maneira, outros que respondem de outra maneira que eu tenho que tentar. A partir do momento que você está procurando um profissional para tentar resolver o seu problema, eu tenho que ver qual que é o melhor mecanismo que eu tenho que usar em cima do seu cão. E eu vou deixar bem claro qual que vai ser esse mecanismo. Ó, é isso, ele responde a isso, responde aquilo, aquilo não, aquilo sim, e baseado nisso, nesse conhecimento, nesse contexto, que eu vou fazer esse trabalho de adestramento. Que bacana. O tempo deve ser um aliado ou não, muitas vezes, né? Para poder realmente ter esse entendimento do animal, ter esse entendimento do tutor que está lá também, e ter realmente esse serviço muito bem interpretado, né, nesse conjunto aí, adestrador, cão e esse tutor também, né? Muito bacana você falar sobre isso. Nós falamos um pouquinho então do Bruno, consultor da parte de comportamento, falamos do Bruno que está cursando também a faculdade de psicologia, e vamos falar também, para quem não conhece, o Bruno, a parte músico também. O Bruno, nas horas vagas também, talvez é uma terapia para você, saindo um pouco da questão comportamental, Bruno. Uhum. Como que você coloca aí a música nesse cenário também seu de trabalho? A música é um hobby. Para mim, lógico que é um hobby que eu tenho lucros também, né? Não posso negar, mas assim, o foco meu é muito mais o adestramento. A música é como você falou, para mim acaba sendo uma terapia, né? É uma maneira ali que eu acabo sentindo um prazer de estar, né, desenvolvendo esse hobby. Então, para mim é maravilhoso ter uma música como uma descarga de energia também. Excelente. Bruno, queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, talvez para alguém que tem interesse nessa área de comportamento ou queira saber um pouquinho mais aí como ajudar o seu pet. Então, se você puder deixar uma mensagem também, bem importante. E para quem aí está com algum problema, né, com o seu animal, com o seu pet, né, canino, é só entrar em contato comigo, RC Adestracão, no Instagram, ou pelo celular WhatsApp 19 98102 2726. E a gente está aí, vai estar à disposição para tentar ajudar no máximo possível com as situações aí referente ao comportamento dos seus bichinhos. Com certeza estaremos à disposição. Excelente. Eu queria estender o convite para você que nos acompanha. No dia 17 de agosto, nós da Clínica Veterinária Bicho Solto teremos nosso primeiro workshop, juntamente com a presença do Bruno, que vai falar um pouquinho mais aí também sobre algumas técnicas de comportamento, né, para o seu pet, para o seu cão. Bruno, mais uma vez, queria agradecer pela sua participação, por poder falar um pouquinho mais aí sobre você, e fique à vontade aí para as suas últimas considerações. Valeu, Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade. E eu agradeço o pessoal da equipe aí, muito bom. E espero estar outras vezes aqui, talvez compartilhando de outros assuntos mais específicos também na parte comportamental. Às vezes a gente pode pegar algum nicho envolvendo o comportamento animal aí, que eu posso estar ajudando e contribuindo aí para o público aí. E tentar ao máximo o pessoal aí que tiver algum problema com o seu bichinho, é só entrar em contato que a gente vai estar aí à disposição. Muito obrigado e quem sabe aí a gente tá na próxima vez estar junto de novo, novamente. Excelente, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. E você que nos acompanha no canal O Livro das Profissões, muito obrigado e até a próxima. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.